Olá, boa noite. Vamos à nossa live aqui hoje sobre os marcos do desenvolvimento da criança com 18 meses. Na terça-feira eu fiz a live sobre a aula sobre os marcos do desenvolvimento com 12 meses. Ainda está disponível. Lembrando que as lives agora ficam disponíveis apenas por 7 dias, depois vão lá para nossa comunidade, tá? Então ainda dá tempo de assistir a de 12 meses, ok? Me digam aí se vocês estão me ouvindo direitinho, se o som tá ok. O sinal tava um pouquinho oscilando, por isso que eu demorei aí uns 10 minutinhos, não tava conseguindo entrar. Eu sempre vou falar sobre 4 áreas: socioemocional, comunicação, desenvolvimento e aprendizado, né? A parte cognitiva. Com relação à parte socioemocional, uma criança de 18 meses, a maioria das crianças de 18 meses faz mais ou menos a mesma coisa, né? Então a gente tem aí sempre um tempinho de espera, né? Então por isso que a gente pensa em 12, depois a gente pensa em 18 e a criança tem esse tempo para adquirir esses marcos. Ao final, depois que eu falar de todas as áreas, eu vou falar sobre as red flags principais, os sinais de riscos principais para você procurar, para você encaminhar para um profissional, se não for a sua área de avaliação, ou se você é pai, para você procurar um profissional especialista em desenvolvimento. Então, com 18 meses, uma criança, ela já gosta da parte socioemocional, tá? Ela já gosta de entregar brinquedos, mesmo, colocar na mão, entregar na mão, olhar para você, entregar, colocar no colo, como uma forma de brincadeira. Então, entregar objetos, não precisa ser exatamente brinquedos, podem ser objetos, entregar na mão do adulto, do parceiro social, como uma forma de brincadeira. É uma fase que a criança faz bastante birra, ela ainda não tá com a comunicação tão efetiva, então é uma fase que ela começa a descobrir o poder do não, então costuma começar a fazer mais birra. Ela já faz brincadeiras de faz de conta simples, então é uma brincadeira funcional, já é mais simbólica, mas ainda ela usa os objetos de maneira funcional. Então ela pega uma colherinha de mentira e dá pro boneco, né? Ela pega o pente e finge que tá ali penteando o cabelo do bonequinho, da boneca, né? Ela pega o carrinho e vai pra frente e pra trás e finge que aquele carrinho é um carrinho de verdade, né? São brincadeiras simbólicas simples. Eu tô vendo aqui gente perguntando com que idade. Essa live é sobre os marcos do desenvolvimento da criança com 18 meses, 1 ano e meio, tá? Uma criança com 18 meses, a maioria das crianças com 18 meses já aponta para mostrar interesse, para compartilhar interesses. Então não é para fazer pedidos, é para compartilhar interesse. O pedido já foi lá atrás nos marcos anteriores, né? Lembrando que eu já fiz aula de 2, de 6 meses, de 9 meses e de 12 meses. Neste marco importante é o marco do compartilhamento de interesses, que é diferente de apontar, né, com o indicador para fazer um pedido. Os dois são importantes, mas o de compartilhamento de interesse, ele é ainda mais importante para quem avalia transtorno do espectro autista, né? A gente sabe que o compartilhamento de interesses é algo que fica deficitário no transtorno do espectro autista, né? Então, às vezes a criança até aponta para fazer um pedido, mas não aponta para compartilhar interesse. Às vezes também não aponta para fazer pedido, mas há muitos casos que a criança aponta para fazer pedidos, mas não aponta para compartilhar interesse. A criança nessa idade também já começa a explorar sozinho o ambiente, com os pais por perto, né? Mas ele já começa a dar umas saidinhas assim de perto dos pais para poder explorar mais o ambiente. Na parte socioemocional, os principais avanços e os marcos que a gente espera que a maioria das crianças de 18 meses façam nos aspectos socioemocionais são esses. Da parte de comunicação, a gente pode esperar que essa criança já fale palavras simples, tá? Uma série de palavras simples. A gente espera que essa criança já diga não,
fazendo movimento com a cabeça, tá? Então, verbal e gestual, que ela já diga não, fazendo o movimento de não com a cabeça. E que ela aponte com o dedo, né, para fazer pedidos, tá? Então, aí aqui a gente já espera o dedinho indicador para fazer o pedido, tá? Não tem mais... às vezes tem pais que dizem assim, ele pode levantar o braço, né? Assim, né? Pode levantar o braço. Aqui a gente já espera o dedinho para fazer o pedido, tá? Na parte cognitiva, a gente já verifica que a criança já consegue apontar as partes do corpo quando a gente pergunta, né? A barriga, a orelha, o olho, o pé, o joelho, a criança já consegue apontar para as partes do corpo. Ela já faz rabiscação sozinho, né? Então ela já pega ali um lápis, já faz uns rabiscos ali no papel e já segue também comandos de um passo sem gestos, tá? Então é bem importante que a gente entenda o que é esperado para essa idade a hora que você estiver fazendo uma avaliação. Porque às vezes tem profissional, nem profissional sabe perguntar direito, né? Então se a gente não sabe nem que isso é importante e muitas vezes não sabe também perguntar. Então o segmento de instrução não pode ter o gesto nessa idade, tá? Então segmento de um passo sem o gestual. Então senta ali, senta aqui, ou se senta, né? Sem que tenha que apontar, né, fazer um movimento dizendo aonde a criança tem que sentar, ou pega seu sapato, sem ter que fazer todo o gesto, tá? Da parte de movimento e desenvolvimento motor, a gente espera que essa criança já ande, tá? Com 1 ano e meio, 18 meses, que ela consiga andar e puxar brinquedos, arrastando o brinquedo, né? Deixa eu ver aqui se eu... tipo assim. Um brinquedinho, né? Que puxa e a criança vai arrastando. Pode parecer simples, mas tem crianças que não conseguem fazer isso, né? Andar e arrastar um brinquedo envolve uma série de habilidades. Essa criança com 1 ano e meio, com 18 meses, já deve conseguir fazer isso. E beber no copo, tá? Já deve conseguir fazer esse movimento e comer com uma colher, né? É claro que aqui a gente não tá exigindo extremo domínio disso, né? Mas já tem que envolver essas habilidades aí. Todas essas 4 áreas são áreas e comportamentos e habilidades que a maioria das crianças de 18 meses apresenta. Agora eu vou falar das principais red flags, ou seja, das principais bandeiras, sinais de risco que uma criança de 18 meses pode apresentar, que deve fazer você, profissional, levantar a sua anteninha para um transtorno do neurodesenvolvimento, para que ou alguma outra coisa acontecendo com essa criança, e aí ou encaminhar para uma avaliação especializada, ou se você não é profissional da área de desenvolvimento, né, encaminhar para uma área especializada, ou você mesma investigar, né, isso mais profundamente. A Gabi Paiva tá perguntando se já passou de 12 meses. Cada aula é sobre um marco. Eu fiz uma aula sobre os 2 meses, o bebê de 2 meses, uma aula sobre o bebê de 6 meses, uma aula sobre o de 9, uma aula sobre o de 12 e essa é a aula sobre o de 18 meses, tá? Então, cada aula é sobre um marco. Todas as aulas ficam disponíveis lá na nossa comunidade. O link da comunidade está disponível aqui no link que tem na bio do Instagram, tá bom? Fica disponível lá na nossa comunidade. Tem todas as aulas que eu já dei aqui no Instagram. Acho que tem atualmente 55 aulas, todas sobre diagnóstico e avaliação. Sempre focado em transtornos do neurodesenvolvimento, tá?
lá a comunidade já tá disponível para vocês verem, tá bom? Então agora eu vou falar sobre as principais red flags para 18 meses. Uma criança que não aponta para compartilhar interesse já é um indicador aí de que algo está acontecendo que precisa ser melhor investigado. O que a gente precisa investigar? Autismo? TDAH? Transtornos da comunicação? Não sei, a gente precisa avaliar e fazer diagnóstico diferencial. Tá? Então, quando há algum atraso, a gente não vai suspeitar de uma questão específica, né? Quando a gente pensa em marcos, a gente pensa em desenvolvimento. A gente não, nenhum desses marcos apontam para uma questão específica do desenvolvimento. Não é uma escala de rastreio de sinais de risco para a TEA, por exemplo, como é o MCHAT, né? Que tem lá perguntas específicas para os sinais de risco do transtorno do espectro autista. Eu dei uma aula também sobre o MCHAT, né? Que é um instrumento de rastreio que é altamente sensível para o transtorno do espectro autista. Isso quer dizer que ele tem muitas chances de falso positivo, porque ele é altamente sensível, né? Mas também tem lá a entrevista de segmento, que permite que o profissional, ao fazer essa entrevista de segmento, a gente consiga dar uma funilada ali, né, e verificar se a criança passa ou falha com a entrevista, para encaminhá-la para uma avaliação especializada ou já começar a intervenção imediatamente, ou não, né, ou só acompanhar o desenvolvimento. No caso dos marcos do desenvolvimento, o principal objetivo é a instrução e a capacitação do profissional que trabalha com desenvolvimento, para poder saber aquilo que desvia do típico. A gente precisa conhecer o típico, né? Então, se você tá lá com uma criança de 2 anos e 10 meses, 2 anos e 9 meses, avaliando, e essa criança não aponta, você só vai saber que isso é algo que tá atípico se você souber que é esperado que uma criança aponte para objetos de interesse com 18 meses, né? E que se ela não demonstra, se ela não compartilha interesses a partir dos 18 meses, que isso é uma red flag, um sinal de risco para transtornos do neurodesenvolvimento, e que ela já está 1 ano atrasada para esse marco, que aquilo é importante. Agora, se você não conhece desenvolvimento típico e você não conhece os principais marcos, você vai olhar para aquela criança de 2 anos e 10 meses e vai achar que ela ainda é pequenininha, né? Então, assim, é preciso conhecer os marcos, porque tem algumas coisas que as crianças começam a fazer muito pequenas, né? Como, por exemplo, a resposta ao nome, né? Dos 6 aos 9 meses, a criança já começa a responder ao nome, deve começar a responder ao nome. E a gente pega, às vezes, crianças na avaliação de 2, 3 anos e meio que não respondem ao nome, não respondem de forma sistemática ao nome. Tá? Então, essa é uma habilidade que inicia-se lá quando a criança ainda é bebê. Então, é bem importante que os profissionais que trabalham com avaliação e desenvolvimento precisam conhecer sobre tudo isso. E acho que a gente também, comunidade em geral, precisa abrir os olhos para que desenvolvimento de criança não é só perímetro cefálico, peso e se alimentar bem. Desenvolvimento também passa por essas 4 áreas, que é a área socioemocional. A criança também se desenvolve de forma socioemocional, a parte da linguagem, a parte do cognitivo, né, e a parte do desenvolvimento motor. E muitas vezes isso não é avaliado de forma adequada pelos pediatras, né, e pelas equipes de saúde, né? Muitas vezes os pediatras não avaliam o desenvolvimento. E isso não é algo que é cultural, né? Na nossa sociedade, não é cultural a gente avaliar isso. As pessoas nem sabem sobre a importância e sobre os marcos, né? O que é uma criança olhar no olho, compartilhar, trazer brinquedos, né? Por trabalhar com isso, às vezes quando eu estou em contato com algum bebê da família, de amigos, né, falar, ai, que bonitinho, ele tá fazendo isso, às vezes a gente já fica assim, tá ok, esse marco tá ok, ele tá se desenvolvendo ok, porque o nosso olhar acaba sendo muito mais
por esse viés, né? Tá ali, fofinho, bonitinho, se desenvolvendo, olhando, sorrindo, brincando, mas a gente acaba olhando por esse viés do desenvolvimento e acaba vendo mais do que um bebê fofinho rindo pra você, trazendo um brinquedo, fazendo gracinha, te imitando. A gente vai vendo outras formas, a gente vai vendo o que está se desenvolvendo além do peso, além da altura, além da boa saúde física, outras partes que também se desenvolvem junto com tudo isso, né? Então vamos voltar aqui para as red flags importantes dos 18 meses, 1 ano e meio do bebê. Se ele não apontar para compartilhar interesse, é um sinal de alerta. Se ele não anda com 18 meses, né? A partir dos 18 meses a gente vai começar a considerar isso um atraso. Se ele não imita, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tava no elevador e aí eu tava descendo com um bebê. Não devia ter muito mais do que isso, ou talvez menos de 1 ano e meio aí. Acho que talvez um pouquinho menos, tá? Ou quase 1 ano e meio. E aí, assim, ele tava de olho em mim, né? Que também já tava aí dentro dos marcos bem esperados, né? Que faz bem lá mais cedo, que a criança já fica bem atento ao olho e ao rosto dos parceiros sociais. E aí, a mãe não tava me olhando, né? Aquela coisa de elevador, né? Ninguém fica se encarando, mas a criança tava ali me olhando. E aí, de máscara, né? Todo mundo de máscara, a gente não tem mais a possibilidade, porque eu sempre ou mando um beijo pra criança, ou mostro a língua, pra brincar ali, pra ver se ela reage. E eu tava ali só com os olhos e comecei a dar umas piscadinhas pra criança, pra ver se ela reagia, né? E ela piscou, né? Os 2 olhinhos assim pra mim. Talvez se ela tivesse de máscara, ela não tava de máscara, né? Mas se eu não tivesse de máscara, talvez eu não teria feito com o olho, que é mais complexo, assim. Mas como eu queria brincar com ela ali, mexer com ela, e ela fechou os 2 olhinhos. Ela não conseguiu piscar só um, mas ela fechou. Então, ela me imitou, né? Então, assim, percebam no dia a dia de vocês, né? Quando vocês estiverem junto com o bebê, vocês vão fazer alguma gracinha, vocês vão fazer alguma coisa, às vezes nem é por querer, mas daqui a pouco ele tá imitando, ou é a vocalização, ou é alguma coisa que você fez com o rosto e a criança já tá imitando. Outra red flag importante é se a criança não adquirir novas palavras, né? Eu falei lá na parte de linguagem, eu tô vendo que a fono Renata Giraldini ela é daqui da equipe de avaliação multidisciplinar aqui do Instituto, ela tá aqui na live, eu vou aproveitar, vou até perguntar pra ela. Vou pedir pra ela contribuir aqui com a gente. Uma red flag importante é a criança não adquirir novas palavras e a criança não falar pelo menos 6 palavras com 18 meses, né? Tem algumas aí, quando a gente faz a avaliação multi, as meninas aplicam, tem protocolos, tem uma quantidade aí que já é esperada para cada idade, né? E, se você puder escrever aí quanto que é esperado para 12 meses, para 18 meses, tem tabela, não tem tabela. Uma red flag é pelo menos 6 palavras. Essa criança tem que falar com 18 meses. Se essa criança não falar pelo menos 6 palavras com 18 meses, a gente já tem aí a necessidade de procurar um profissional fonoaudiólogo especializado para avaliar esse atraso importante aí. E a red flag mais importante, que eu falo em todos os marcos, que é a perda de habilidade. Perdeu a habilidade em qualquer idade, tem que procurar um profissional especialista em desenvolvimento, que é a perda de habilidade. Falava, mamãe, água, quer, dá, parou de falar. Perda de habilidade. Ele começou a andar e de repente ele parou. Ele não vai mais atrás, ele não tenta se levantar, parou. Ele imitava a gracinha, estava sempre atento a gente botava a língua pra fora, ele colocava também, a gente piscava, ele piscava, a gente falava mamã, mamãe, ele tentava e ficava vocalizando ali junto com a gente, tentando falar novas palavrinhas e ele parou. Toda perda de habilidade é importante
que seja avaliada em qualquer marco, tá? Eu tô vendo aqui algumas pessoas perguntando se eu sou psicóloga. Sim, eu sou psicóloga e sou psicopedagoga. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não sei se a Renata saiu da live, só entrou e saiu. Deixa eu ver se temos perguntas aqui para eu responder. Antes de eu ver aqui se tem perguntas, gente, a maneira ideal de vocês mandarem as perguntas é por esse balãozinho que tem uma interrogação, tá bom? Aqui eu consigo compartilhar as perguntas. Deixa eu subir aqui. Tem algumas pessoas perguntando sobre que idade que eu tô falando. Eu estou falando sobre os 18 meses, 1 ano e meio. A próxima aula vai ser terça-feira, 11h30. Eu vou falar sobre os 2 anos, tá? 24 meses. Olha, a Fê, mãe do Pedrinho, tá dizendo aqui: meu filho tem 3 anos e meio. Ele está dentro do espectro autista e está com esses marcos agora. Olha só, um atraso de um tempinho aí, né? 3 anos e meio, e agora ele está com os marcos dos 18 meses. Tem que fazer as terapias para correr atrás, né? Todo desenvolvimento atrasado é autista? A Charlene tá perguntando. Não. A gente tá falando aqui sobre a possibilidade de transtornos do neurodesenvolvimento. Lá no DSM-5, o primeiro capítulo do DSM-5 é só sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Tem vários, né? Deficiências intelectuais, né? A primeira parte ali são os atrasos. A gente fala em atraso do desenvolvimento até 5 anos, tá? Isso, inclusive, é algo que muitas vezes, quando diante da suspeita de transtorno do espectro autista, muitas vezes na educação, em profissionais não especializados, às vezes falou assim: olha, ele tá atrasado, né? Eu acho que é atraso do desenvolvimento. Atraso do desenvolvimento é um critério bem específico que está lá no DSM-5, que fala de atrasos em várias áreas, né, de uma criança até 5 anos, que se não são compensados, né, se não consegue suprir esses atrasos após os 5 anos e com todas as avaliações específicas, o diagnóstico após os 5 anos é de deficiência intelectual. Então, assim, ter um diagnóstico de atraso do desenvolvimento antes dos 5 anos, o gradativo disso, se esses atrasos não são compensados, é uma chance de ter deficiência intelectual, né? Então, assim, a gente não pode usar esse termo atraso do desenvolvimento de maneira como se a gente estivesse falando bom dia, né? Atraso é uma coisa que é medida. É diferente de falta de estimulação, é diferente de um sinal de risco de transtorno de alguma coisa relacionada ao desenvolvimento, tá? Atraso é algo que é medido, que é verificado, que tem lá um nome, que está catalogado lá no DSM-5, que é possível de fazer acompanhamento, né? Então, às vezes as pessoas não têm conhecimento e usam atraso de forma assim como se fosse pastelaria, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então não é só de transtorno do espectro autista. Eu falo muito aqui sobre transtorno do espectro autista porque eu sou docente do curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista. Nós temos a equipe de avaliação de sinais de risco de TEA ou de desenvolvimento atípico, que é o nosso, digamos assim, hiperfoco aqui, que é o que a gente trabalha aqui no Instituto e da qual eu sou supervisora. Então, a capacitação, a comunidade que nós temos lá no Sparkle da Hotmart é sobre transtorno do espectro autista, mas você não faz uma avaliação diferencial entre transtorno do espectro autista e outro transtorno do neurodesenvolvimento se você não conhecer os outros, né? Mas não é só sobre transtorno do espectro autista, tá? Então, os marcos, eles podem estar atrasados e ser qualquer um dos outros transtornos do neurodesenvolvimento ou nenhum, né? Então, por isso que precisa passar com um profissional especialista em desenvolvimento, com experiência, uma equipe, né, multidisciplinar é o ideal,
para que possa entender o que está acontecendo com essa criança e correr atrás dos atrasos, tá? Além de deficiência intelectual, comecei a falar e não terminei. Além de deficiência intelectual, as alterações da comunicação, né? Todas as alterações de linguagem, comunicação, as questões relacionadas ao desenvolvimento motor e o transtorno de déficit de atenção é também, transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista. Então tem várias possibilidades ali e o profissional que se mete a besta a avaliar, né, porque não é fácil não, né, eu ouvi assim, foi ano passado, foi no meio da pandemia, ainda estamos na pandemia, né, mas eu ouvi assim, mas eu quero avaliar só isso. Tá, você pode avaliar só isso, mas você tem que estudar um pouquinho de tudo, né, não tem como você avaliar a criança sem conhecer as questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, principalmente se você vai fazer um tipo de avaliação como essa que a gente costuma falar aqui, né, que são transtornos do neurodesenvolvimento. Não dá pra cair de gaiato nessa história, você tem que estar ali bem firme, sabendo o que você vai fazer, geralmente com o supervisor, né, ou com orientação, que é o que a gente oferece lá no nosso curso, né, então as alunas do curso têm acesso a poder tirar dúvidas comigo durante 6 meses, né? Então pode tirar as dúvidas lá. É bem importante que vocês possam ter esse tipo de contato com alguém mais experiente. Como é que é? Você saberia me dizer quais são os marcos para uma criança dançar caso tenha alguma deficiência? Dançar? Pra falar a verdade, eu nem entendi direito. Então, acho que entendi. Quais são os pré-requisitos para uma criança dançar? Então, veja só, quando a gente... você tá perguntando uma outra coisa. Os marcos do desenvolvimento, eles têm essas 4 áreas. Socioemocional, linguagem, cognitivo e movimento, tá? E são as coisas que a maioria das crianças fazem em determinadas idades, tá? Então, por exemplo, a gente vai chegar numa determinada fase que eu vou falar assim, uma criança tem que correr com estabilidade, tá? Então, a maioria das crianças corre com estabilidade. A gente vai chegar numa determinada aula que eu vou falar assim, a criança já tem equilíbrio, a criança já sobe degraus com pés alternados, então assim, tem algumas coisas, a gente vai chegar mais ou menos aqui até os 5 anos, tá? O que uma criança com deficiência é uma questão muito específica, que aí não foge a curva dos marcos do desenvolvimento, né? E aí é uma questão motora específica, que é outra coisa, né? O que a gente está falando aqui, no caso da deficiência, eu não sei qual é a deficiência, né? Se é uma deficiência física, né? Ou se é uma deficiência intelectual, você não escreveu muito, e aí a gente eu já fico bem perdida de não saber direito qual que é o caso, o que ela tem de comorbidade, o que é que envolve, né? Então, assim, quando a gente fala em marcos do desenvolvimento, a gente tá falando de maneira genérica, a gente não tá falando de uma criança específica, tá? Eu nunca vi nos marcos a dança, tá? Não tem lá, assim, a criança tem que dançar, tem de maneiras mais genéricas, tem em relação ao equilíbrio, a subir a escada, a andar, tá? Agora, deve ter aí algumas avaliações mais específicas com relação ao que é esperado em termos motores, tá? Mas aí é mais profundo, assim como, por exemplo, a linguagem, né? A gente tá falando aqui de forma muito geral. A criança tem que apontar, a criança tem que fazer pedido, a criança tem que falar X palavras. Quando você vai ver uma avaliação fonoaudiológica, ela é extremamente profunda, específica, cuidadosa, meticulosa. Aqui a gente está fazendo só um rastreio. Então essa parte tem que ser avaliada por um profissional especializado. A parte dos marcos é uma parte com um pediatra que não é especialista, ele pode
fazer um checklist, uma psicóloga pode rastrear a parte de fono, uma psicóloga pode rastrear a parte de desenvolvimento motor, assim como uma TO, por exemplo, pode rastrear a parte da psicologia, pode rastrear a parte de fono, para isso que servem os marcos. A Paty Moreira está perguntando aqui, ou tá perguntando não, tá falando aqui pra Charlene, né? Pelo que entendi, tem que haver um rastreio com especialistas. Gente, inclusive, existe uma lei que eu não decoro, porque eu preciso decorar. Se alguém lembrar, pode escrever aqui pra mim, que é uma lei que obriga, ou determina, né? Mas obriga os pediatras a avaliar o desenvolvimento a partir dos 18 meses. Então tem até lá uma regulamentação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu já postei aqui no feed do Instagram algumas vezes essa lei, né? A partir dos 18 meses, os pediatras têm que medir o desenvolvimento com o instrumento M7RF. E invariavelmente os pediatras não fazem. A minha pediatra faz, porque a minha pediatra que eu recebi aqui uma criança que veio com a M7. Eu falei, nossa, a pediatra fez? Me dá o telefone dela, porque é nessa pediatra que eu quero levar minhas filhas. Minhas filhas já têm 9 anos, mas o desenvolvimento dela, socioemocional, enfim, todo o desenvolvimento motor, cognitivo, continua, né? A gente só para de se desenvolver a hora que a gente morrer. Então é essa pediatra que eu quero, porque elas vão entrar na adolescência, tem várias coisas, apesar de eu ser da área, eu sou mãe, né? Então eu quero um profissional, pediatra, que acompanhe as minhas filhas, mas que também esteja atenta aos marcos do desenvolvimento de todas as fases, né? E foi a única pediatra, e agora o pediatra do meu sobrinho também, né? Ele também faz M7 e também tá mandando pra gente aqui crianças com sinais de risco depois que ele faz M7. Mas assim, são pouquíssimos, né? Que fazem, mas tem que fazer. Vocês podem cobrar dos pediatras de vocês, podem levar, falar assim, olha, eu fiquei sabendo que agora vocês têm que medir o desenvolvimento a partir de 18 meses. Mencionem para eles o M7 lá na página, na nossa página, que é www.diagnosticotea.com.br, tem o link pro M7, para a página do M7. Vocês podem levar para ele fazer, quem sabe eles começam a fazer, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas relacionadas aos 18 meses. A Fê, mãe do Pedrinho, tá falando que gostou do nosso hiperfoco. A gente não consegue falar de outra coisa, não. A Angelita está perguntando o que seria alteração sensorial. Lá na comunidade, acho que tem umas 2 ou 3 aulas que eu já falei sobre as questões de alterações sensoriais que estão envolvidas no transtorno do espectro autista. Ela é uma das questões do critério B. E é bem importante que você se aprofunde nisso se você for da área, porque lá no critério B nós temos 4 esferas para fechar esse critério. E o transtorno do processamento sensorial, a hipo-hiperreatividade sensorial, é uma delas. Então é bem importante dar uma estudada mais profunda, porque não dá para fazer uma avaliação sem entender direitinho as questões sensoriais, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ó, a Renata aqui tá falando que tinha caindo a bateria dela. Ela tá falando aqui que de 10 a 12 meses tem que aparecer as primeiras palavras. Muita expressão facial, balbucio e gestos. Bom, gente, acho que não temos mais perguntas específicas aqui, né, dos 18 meses. Só antes de terminar aqui a nossa live, lembrar que essa aula vai ficar gravada aqui no feed durante 7 dias, então até a semana que vem, até a próxima live. A live de terça-feira, que foi a de 12 meses, vai ficar mais uns dias. Antes da próxima live de terça, ela sai e vai direto lá para a comunidade, tá? A comunidade tá muito legal, ela já tá disponível
custa R$15 por mês, vocês têm acesso a todas as aulas que eu já dei aqui no Instagram, vocês conseguem assistir lá, é bem facinho de assinar. E também é bem facinho de cancelar, tá? Tem até um tutorial de como assinar, de como cancelar. Eu mesma fiz o teste pra ver, porque é super chato, né? Quando você quer cancelar alguma coisa, tem que ficar ligando, enfim. É só clicar num botão dentro da plataforma mesmo e você já cancela, não precisa falar com ninguém e nem nada, nem ligar em lugar nenhum. Já cancela direito dentro do próprio aplicativo. E, enfim, é isso. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui dentro do box. A Melga tá perguntando aqui sobre dificuldade de ir ao banheiro. O tema da nossa live é marcos do desenvolvimento com 18 meses, tá? Algum dia, se eu fizer alguma live falando sobre isso, aí eu consigo responder sua pergunta. Mas só pra gente ficar aqui dentro do tema, porque depois essa aula vai lá pra dentro da comunidade, aí senão fica tudo muito bagunçado, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês. Busquem lá a comunidade para vocês darem uma olhadinha, já tem 55, 56 aulas e logo essa aula também vai para lá. E toda semana mais 2 aulas para ir recheando a nossa comunidade, tá bom? Tchau, gente, obrigada!